Sou RH especializada em tech e hoje eu tô com a Bárbara Gatti. Ela é jornalista especialista em marketing e conteúdo. Ela que fez toda a minha identidade visual, todo o meu marketing também. E hoje ela vai me fazer algumas perguntas sobre LinkedIn, carreira e dessa vez sobre o e-book também. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada. Oi, gente. Maraísa, então vamos lá. Vamos falar então sobre você, sobre o seu e-book e sobre tudo que você traz aí para o pessoal de tecnologia. Antes de tudo, fala um pouco quem é a Maraísa por trás do currículo. Um pouquinho de mim, eu sou formada em sistema de informação, eu trabalho com RH há muitos anos, mas eu também adoro viajar, eu conheço mais de 10 países, eu adoro estudar também, então eu tô sempre estudando alguma coisa nova, seja temas técnicos ou não, adoro ler também. Uma curiosidade é que eu também gosto bastante de aviões e de true crime, então sei um pouquinho sobre mim atrás dos bastidores da vida profissional. E você comentou que você é formada em sistema de informação e hoje você é RH Tech. Como foi essa transição de carreira? O que motivou a sair, de fato, ali da parte de tecnologia para ir por trás e auxiliar os profissionais de tecnologia? Como foi? E o LinkedIn te ajudou nisso de alguma forma? Sim, com certeza. Na verdade, toda a motivação da minha transição de carreira foi porque eu estava numa multinacional em São Paulo, percebi que os RHs não estavam preparados para desenvolver e também recrutar os profissionais de tecnologia a gente brinca, né, que é uma sopa de letras dentro da tecnologia. E eu sofria muito dentro das entrevistas, porque eu falava o que eu fazia e as pessoas não sabiam o que eu fazia direito. Então, como que um recrutador conseguiria avaliar minhas hard skills, minhas soft skills, se não sabia exatamente o que eu fazia? Então, eu comecei a aprender a me preparar de um jeito diferente dentro das entrevistas. E quando entrei nessa multinacional, eu percebi que era algo generalizado. A partir disso, eu fiz um curso de LinkedIn na época e eu vi esse gap no mercado de, ok, tá faltando RH especializado em tecnologia. Através do LinkedIn eu comecei a fazer algumas postagens mesclando a tecnologia e a gestão de pessoas. E com isso eu consegui a minha efetivação da minha transição de carreira. E o ponto de virada foi essa multinacional ou teve alguma situação muito específica que te mostrou, não, eu quero realmente sair dessa área e ir para a RH Tech? Na verdade, foram algumas situações dentro dessa multinacional que me deu estopim. Porque todas as pessoas que eu conversava sempre me falavam, né, de, poxa, Maraísa, você daria uma ótima RH. Tanto que uma das minhas RHs me pediam dicas de processos, boas práticas. Eu implementei algumas coisinhas em uma das empresas que eu trabalhei. E nessa multinacional em específico, todo mundo que eu conversava ia fazer perguntas básicas sobre como que você chegou nessa área, o que faz seus olhos brilharem, coisas muito básicas mesmo. E eu percebi que o pessoal não sabia responder. Poxa, mas você tá há 10 anos na área, você tá fazendo a sua segunda ou terceira pós-graduação, se especializando na área de auditoria em tecnologia e você não sabe por que você tá fazendo isso? Você não gosta do que você tá fazendo? Como assim? E a partir disso começou a cair os insights de, ok, eu acho que tem alguma coisa aí que faz diferença na vida das pessoas. E essas pessoas que eu fui conversando, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar em público, é que cada pessoa que eu fui conversando ou foi pedindo demissão ou para uma área que era o sonho da vida dela, que ela nem sabia, ou acabou conseguindo promoções dentro da área de atuação. Ok, tem algo aí que tá me chamando. E aí, então, era como uma consultoria que você dava para essas pessoas, e aí você foi estruturando a sua carreira a partir disso. Isso. E aí agora você tem um e-book aí para os profissionais de tecnologia. Como foi escrever esse e-book? O que tem nesse e-book? O que te motivou de fato? Perfeito, muito bom. Eu decidi escrever esse e-book justamente para democratizar o conhecimento
tanto de LinkedIn, quanto de entrevistas, quanto de carreira, porque dentro da minha trajetória eu fiz muitos cursos, fiz dezenas e dezenas de cursos para montar esse e-book. Trabalhei numa agência específica de LinkedIn também por mais de um ano, justamente para preparar esse e-book. E durante essa minha trajetória, eu tô há quase 5 anos dentro do RH, eu percebi que tem muitos conteúdos muito rasos dentro tanto do YouTube quanto em e-books mesmo de alguns profissionais que eu tinha certeza absoluta que iam me dar todas as respostas. E não era bem assim. Então eu comprei um e-book específico de LinkedIn, só que era LinkedIn só para quem queria escrever. Comprei outro e-book de uma RH Tech, mas o ChatGPT me falava tudo que estava ali. Comprei um outro e-book pensando de uma outra RH, pensando, nossa, agora vão ter dicas estruturais de entrevista, LinkedIn, como me posicionar, e não tinha. Então, eu decidi criar esse e-book juntando os 3 patamares, as 3 bases, que eu também coloco dentro das minhas mentorias. Então, dentro da estruturação de LinkedIn e currículo, eu falo um pouco sobre isso, só que dentro do e-book eu aprofundo bem mais. Dentro do e-book eu aprofundei uma base para que você consiga se preparar melhor para você chegar na entrevista, e quando chegar na entrevista, você está pronto, está preparado, mais confiante. Então, dentro das minhas mentorias, eu tento passar muito essa confiança, preparar realmente com estratégia o profissional para entender como que ele pode usar toda a bagagem dele, mesmo que não seja da área de atuação, no meu caso, né, como uma transição de carreira, para fazer isso acontecer de uma forma mais leve. Então, eu falo muito de valores inegociáveis também. Isso é bem bacana para colocar dentro até da entrevista. E qual erro você aborda, você traz no seu e-book, ensinando a pessoa a solucionar, que você percebe assim que acaba sendo comum em profissionais de tecnologia? Profissionais de tecnologia tendem a ser muito, não só introspectivos, mas tímidos, e o foco é muito técnico. Então, o que eu vejo muito é que o pessoal se sustenta muito bem tecnicamente, mas no LinkedIn o profissional pode ser incrível, mas no LinkedIn não tem nada. E isso é péssimo, porque nós recrutadores tech, a gente não encontra você que é um ótimo profissional. E às vezes o salário é 2, 3, 4 vezes a mais do que você ganha e acha que tá ganhando muito, só que não. Então, o LinkedIn ajuda muito a mostrar. A gente brinca, né, no RH que a gente tem que cacarejar. O que é isso? A gente tem que falar, de fato, no que a gente é bom. E isso não é ser nariz empinado, não é algo ruim. É realmente, eu tenho... dentro do e-book eu falo muito do SHARE, né, que é o acrônimo que a gente no RH analisa dentro de um currículo e também na entrevista, que são os conhecimentos, habilidades, atitudes e os resultados. A partir desse SHARE, você cacareja de, olha, eu estudei sistema de informação na Unesp. Qual a habilidade que eu tenho? Eu atuei dentro da área de tecnologia por muitos anos e hoje eu fiz transição e estou há mais de 5 anos, há quase 5 anos, dentro da área de RH, mas em empresas de tecnologia. Quais atitudes que eu tenho com isso? Quais resultados eu tive com isso? Então, no LinkedIn, os profissionais de tecnologia conseguem se vender sem precisar se expor. Não precisa gravar um vídeo, não precisa fazer muitas postagens. Se tiver um perfil bem estruturado, é muito mais fácil nós do RH passar esse link do LinkedIn para uma diretoria, para um C-level, né, para um CTO, um CEO. E aí fica muito mais fácil a análise desse profissional. Então, você comentou sobre os profissionais de tecnologia serem mais introvertidos, eles não precisam se expor tanto no LinkedIn. Expor vídeo, fotos, etc. Qual mudança, assim, você fala de cara? Se você puder fazer uma mudança hoje no seu perfil, isso aqui já vai te ajudar muito. O que você indicaria a pessoa fazer? 2 pontos principais. Primeiro, ajustar o seu perfil do LinkedIn. Pensa muito qual que é a sua estratégia, o que você quer com o seu perfil. Você quer
mudar de emprego, você quer mais reconhecimento dentro da sua área de atuação ou até mesmo dentro da sua empresa. E a partir disso, o segundo ponto, pedir indicações. Dentro do LinkedIn tem essa parte que você solicita para as pessoas que você ou já estudou ou já trabalhou, para essas pessoas falarem quão bem você trabalha, né? Então, esses 2 pontos eu já dou de cara como dica. E um terceiro, caso você queira postar algo a mais, postar algum projeto pessoal seu. Os desenvolvedores, principalmente, normalmente têm esses projetos, né, pessoais, ou com colegas, ou com sócios. E é bacana fazer alguns posts sobre. Não precisa gravar vídeos ou postar fotos. Pode ser uma postagem mais técnica. Entendi. E teve alguma parte que foi mais difícil de escrever? Como foi esse processo criativo da escrita? Como você sabia o que colocar? Como atender esse público que acaba tendo tantas dúvidas com relação ao LinkedIn? Nesses quase 5 anos que eu tô dentro do RH, eu acabo sempre fazendo mentorias. E a maior parte delas são com profissionais de tecnologia, então acho que a parte mais difícil foi compilar a maioria das dúvidas em vídeos e num e-book, né? Porque não tem só o e-book ali, tem um bônus dos 3 vídeos sobre LinkedIn, carreira e entrevista. Então, eu acredito que a dificuldade foi compilar tudo de uma maneira mais prática, mais mão na massa. E as dúvidas, como são muito recorrentes, mesmo que seja um profissional de QA, tester, um desenvolvedor, back-end, full stack, um DevOps, eu coloquei ali alguns macetes que servem para todos esses profissionais. E até para quem não é da área de tecnologia, tá de uma maneira bem fácil para conseguir começar ali no LinkedIn. Então é um e-book focado na área de tecnologia, mas que outras áreas também conseguem aproveitar por conta das dicas, por conta dos vídeos que você colocou ali. Exatamente. Legal. Então agora vamos falar rapidamente sobre LinkedIn. Papo rápido. Um erro fatal no LinkedIn que as pessoas não podem cometer. Para quem é estudante, colocar estudante no título ou não colocar nada no título do LinkedIn. O que é o título? É o que está embaixo ali da foto. Porque o título é a parte principal do que o algoritmo utiliza para fazer a busca. Então, se não tem ali um desenvolvedor full stack, um QA, um tester, palavras-chave que a gente chama, eu não te encontro. E a palavra-chave você coloca na área que você quer atuar ou na área que você atua? Você coloca no título. Mas com relação à área que você quer atuar? Os dois. Ah, legal. Dá para fazer uma transição. Tem uma estratégia ali de buscar as palavras-chave e você vai mesclando. Então, por exemplo, no seu caso, você é formado em jornalismo, hoje trabalha mais com marketing, como especialista em marketing e conteúdo. Então, daria para colocar jornalista, e aí, a partir do segundo ou terceiro terceira palavra-chave, a partir da terceira palavra-chave ou segunda palavra-chave, já usar CEO, marketing de conteúdo, marketing digital. Legal. A gente falou de um erro fatal e um post que bomba no LinkedIn. Tem 2 que bombam bastante. Um que eu não recomendo tanto, mas é o que bomba, é falar o caos dentro do mercado de trabalho, né? Então, escrachar ali sobre uma má liderança, uma má gestão. Isso bomba porque é polêmico, né? Então, por exemplo, se eu postar algo de alguma liderança ruim, sem mostrar dados, sem mostrar fontes, é muito possível que a minha organização, né, a empresa que eu trabalho, compreenda que está acontecendo alguma coisa comigo com alguma liderança. Então, isso é polêmico. Então, isso bomba, mas é negativo, tá? Então, isso não é recomendado. Outra coisa que bomba, que aí é a parte que eu gosto, é ser estratégico. E eu falo bastante no e-book sobre isso, de o que você quer postar para o seu público. Ou seja, quem é seu público?
eu posto hoje muito pro pessoal de tecnologia, pro RH de tecnologia, no caso. Então, minhas postagens ali estão focadas para esse público, né? Tem uma parte ali do e-book que eu mostro certinho, uma postagem minha, né, que teve, acho que, mais de 2.000 visualizações, e que eu alcancei exatamente as pessoas certas. E aí é o que bomba, não é curtida que fala que bomba, são as visualizações, e quem tem acesso a essas visualizações é o dono do perfil, ou seja, é você, sou eu. Legal. E um conselho de ouro para quem está recomeçando a carreira? Você não está começando do zero, você tem uma trajetória, você tem uma vida, você teve algum momento, alguma experiência profissional, então você não está começando do zero. Poxa, mas Maraísa, como que eu faço essa transição, sendo que eu vou começar do zero uma nova carreira? Primeiro, pensa estrategicamente. E isso eu também coloco lá no e-book, de quais são as soft skills e quais são as hard skills que essa vaga pede. Mesmo que você não tenha as hard skills ainda, quais soft skills você teve? Por exemplo, uma jornalista. Mas eu vou para o marketing. O que eu posso ajustar ali dentro do meu currículo, dentro da entrevista? Poxa, eu fui uma comunicadora muito boa, uma escritora muito boa. Onde que eu uso isso dentro do marketing? E aí você ajusta isso dentro do seu currículo, dentro da sua fala. Vira estratégico. E um aprendizado que você levaria para a vida toda? Seja intencional e seja autêntico. Tem alguns formatos que dão muito certo. A questão é, o formato da Bárbara vai ser diferente do meu formato, e o que mais impulsiona dentro do LinkedIn e também da entrevista e do currículo são as histórias. E aí que está a autenticidade. Mesmo que tenhamos feito transição de carreira de certa forma, são as suas histórias, suas trajetórias, assim como as minhas histórias, as minhas trajetórias, que fazem nós sermos o que somos hoje como pessoas e como profissional. Então, essas são as dicas de ouro, assim, que eu levo. Bom, então é isso. Então, o seu e-book é um material completamente mão na massa, ensinando profissionais de tecnologia a serem encontrados aí por grandes empresas, pelas melhores empresas no mercado. Muito obrigada por falar sobre isso, por falar tanto com a gente sobre LinkedIn. É uma área tão detalhista, que pede tantas estratégias diferentes, e que às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Se você ficou interessado no e-book, o link está na descrição aqui embaixo. Já compartilha, me segue. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha e me ajuda a divulgar para outras pessoas também terem acesso a esse conteúdo. Até mais!